Olá, meus queridos amigos, irmãos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Conexão com Deus. Voltando agora, depois de algum tempo, mas nós estamos aí, estamos no ar. Vamos lá. Hoje, meus queridos, nós temos um grande convidado, um grande amigo meu, o presbítero Douglas Dias, grande pregador da Palavra de Deus. E hoje, meus queridos, nós vamos falar a respeito do tema a importância da conexão com Deus em tempos modernos. Nosso grande amigo evangelista, presbítero, Presbítero Douglas Dias. Antes de nós começarmos, eu quero aqui apresentar, esse meu amigo de longas datas, Sim. Douglas Dias. Douglas Dias que é presbítero, na Assembleia de Deus, Missão, Campo de Franca, congregando ele na sede, juntamente com o pastor Isaac, conhecido por sua dedicação e paixão em pregar a palavra de Deus. Ele tem sido uma grande inspiração nos dias de hoje para muitos e hoje está aqui conosco para compartilhar a sua sabedoria conosco. Amém? Presbítero Douglas Dias, seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Michael. Obrigado a toda a equipe. É um privilégio poder estar aqui. É minha primeira vez em um podcast, então vou ter aqui os meus desafios, mas eu creio que é uma oportunidade e nada acontece por acaso. Eu acredito que em tudo Deus ele tem um propósito. Vai ser uma honra compartilhar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração e vai ser bênção para milhares de vidas aí. Maravilha, eu também acredito que sim. Meus queridos, para este tema, eu preparei um versículo bíblico que está em João, capítulo 15, o versículo de número 5, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Querido Douglas Dias, em um mundo hoje conectado digitalmente, como que nós podemos, o senhor acha, ou uma certeza pela Bíblia, pelo seu conhecimento, na palavra de Deus, como podemos garantir que nós continuemos essa conexão com Deus? E como que essa conexão digital não venha nos prejudicar a ter uma conexão com Deus? Sim, esse versículo que você leu, Mike, é um versículo muito importante, porque, primeira coisa, João, quando ele escreve esse evangelho, ele faz algumas afirmações acerca de Jesus. Nesse livro, é importante ressaltar que o evangelho de João é o evangelho mais lido no mundo, tá? E quando João escreveu esse evangelho, ele se deparou com algumas dificuldades. Uma heresia muito forte nesse tempo estava querendo combater a pregação do evangelho. E João escreve o seu evangelho. É por isso que nesse evangelho ele afirma que Jesus é o Filho de Deus. E as afirmações, você vai perceber que o versículo começa: eu sou. Então aqui nesse evangelho Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta da salvação, a videira verdadeira, a ressurreição e a vida. Mas Jesus ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então Jesus ele é. E o que de ferramenta que nós temos hoje para estar conectados com Deus? É a palavra de Deus,
Você me fez uma pergunta Exatamente. sobre o mundo digital. O mundo digital, ao mesmo tempo que ele é muito importante para essa cultura nossa chamada pós-modernismo, assim como ela é muito importante, mas ela também traz muitos riscos, né? Com certeza. A gente precisa saber usar, é uma ferramenta. A gente precisa saber usar. E com o pós-modernismo, né, entra o quê? O relativismo. O que o relativismo fala? Que a verdade, ela não é uma verdade absoluta. Ela é relativa. E isso é o quê? É um grande perigo que também traz as suas consequências, como desconstrução da família. As igrejas vão entrando por um caminho largo, né, aonde se perdem doutrinariamente. Aí entra falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos. É por isso que a conexão com Deus ela é importante. Por quê? Porque faz com que isso seja o quê? Repudiado. Isso aqui não entra aqui. Por quê? Existe uma barreira. Qual é a barreira? A palavra de Deus. O verdadeiro evangelho. Então, uma pessoa que está conectada com Deus, nada o abala, nada o distrai. Ela tem uma mente. Essa mente é a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, Michael, dificilmente ele será frustrado ou abalado, biblicamente falando. Tá? E hoje em dia, você vai... Eu já me deparei com muitas igrejas ortodoxas que o uso da tecnologia, aquela igreja não se adaptou, né? Eu uso um iPad hoje, mas é importante ressaltar a história da Bíblia. A Bíblia ela foi escrita primeiramente na pedra, usava um cinzel de ferro, depois eles começaram a escrever a Bíblia na argila, usavam um estilete, depois veio o pergaminho, que é a pele do animal, usava as tintas, depois o papiro, e cá estamos com a Bíblia impressa e também digital. Isso daqui ajuda muito, mas tem aqueles riscos, né? Às vezes o jovem está lá abrindo a Bíblia aqui no celular, mas às vezes o Instagram está do lado, o Facebook está do outro, Exatamente. o WhatsApp está aqui. Então, foi como eu disse, é uma grande ferramenta para o evangelho, para evangelizar, mas a gente tem que ter o quê? Cautela. Eu uso essa palavra, cautela. E o senhor falou em distração, Douglas, e eu fico observando, muitas pessoas hoje, elas disseminam a palavra pela internet, né? Usa os aplicativos que existem hoje, né? Mas às vezes essa comunicação por meio desses aplicativos virtuais que existem hoje, as redes sociais que existem, né? Às vezes chama tanta atenção da pessoa, a pessoa fica tão prendida naquilo, aonde que vem a distração, né? Exatamente. Ela fica tão distraída, fica tão preocupada em mexer no celular, enviar uma mensagem. E ali, às vezes, é o que o senhor falou, o WhatsApp está do lado, o Instagram está do lado, o Facebook está do lado. Às vezes aquilo toma a atenção dela. E ela esquece do que é mais importante. Porque o que é mais importante, primeiro, não é quem está do lado de fora. Exatamente. É quem está do lado de dentro. Né? Porque se eu me permito alcançar quem está do lado de fora primeiro do que eu alcanço eu, né? Exatamente. Eu estou ganhando quem está lá fora, mas eu estou perdendo aqui. Aqui dentro. Não é mesmo? Então, é isso que eu fico observando, e eu acho que muitas pessoas precisam tomar muito cuidado a respeito disso, né? Usar o celular, no devido tempo, né? Na devida hora. Isso. Em uma reunião familiar, por exemplo, coloca de lado. Põe no modo avião ou desliga o sonzinho dele, deixa de lado e bora conversar, bora bater um papo. É igual você falou, às vezes a gente tá perto de muitas pessoas, mas ao mesmo tempo tá longe. Isso. Porque não tem comunicação. E tá longe do que é mais importante, viu, Douglas? Exatamente. Porque ela fica conectado aqui, ó, porque isso aqui ela traz o conhecimento.
Mas o afeto com Deus, Exatamente. só na oração, É verdade. é busca. Né? Isso é importante para um momento de culto, por exemplo, né? O momento de culto, ele é um momento sagrado, né? É um momento que você vai se reabastecer espiritualmente, vai ouvir a palavra de Deus, né? E hoje em dia, Mike, eu já percebi, eu tenho pregado em alguns lugares, e eu já percebi que os cultos estão, vamos dizer assim, estão entrando por uma avenida assim, ó, muito larga. Por quê? A pessoa canta, no culto tem lá 7, 8 louvores, tá? Aí não sobra muito tempo para pregação da palavra. Aí o que acontece? Vou dar 20, 30 minutinhos. Não que o pregador seja tão bom, mas em 30 minutinhos dá para você desenvolver melhor um esboço. E o que acontece? Muita cantoria, pouco tempo para a palavra. Aí o que acontece? Na hora da palavra, o jovem pega o celular e vou lá fora fazer uma ligação. O jovem pega o celular e vou lá ver as notificações do Instagram, os comentários no Facebook. Por quê? Você sabe por que está acontecendo isso, Michael? Quando você vai numa festa e tem muita entrada, torrada com patê, aí daqui a pouco vem um salgadinho, daqui a pouco vem um suquinho, daqui a pouco vem... Aí você se enche. Aí na hora que chega na hora do prato principal, você não está com fome. Aí você não dá valor. Aí você vai no banheiro, você vai lá fora. Então o que está acontecendo hoje? Isso é um problema nosso. O que está acontecendo hoje? Falta de administrar o tempo. Existe tempo para tudo. E outra coisa também, tempo do louvor, tempo da palavra. E ensinar, hoje a gente precisa ensinar. Ensinar os jovens, os adolescentes, até o obreiro, a usar o celular, né? A não ficar com o celular em tempos de quê? De comunhão com Deus, de conexão com Deus. E quando a gente coloca a palavra como prioridade, igual você falou, Maico, Deus ele tem prazer em derramar sua graça, suas bênçãos, né? Às vezes a pessoa aquele dia, o dia do milagre dela, mas ela está distraída, perde a bênção, perde o milagre. A conexão com Deus ela fica diferente. Fica diferente. Né? Porque ali você está tendo uma intimidade maior com Deus. Né? E quando a gente tem uma intimidade maior com Deus, Deus ela começa a transformar e te mostrar a transformação. É o que muitas pessoas têm perdido hoje. Né? Ela perde de poder contar um testemunho bom sobre o que Deus fez na vida dela. Exatamente. Porque ela não está conectada totalmente com Deus. Às vezes ela faz uma leitura de 5 versículos da palavra, ela já acha que já está ótimo, já está bom, né? Mas é a oração. Vai para o celular, eu li isso aqui, eu vou compartilhar o que eu li aqui. Exatamente. Não é? E esquece da verdadeira comunhão com Deus. Né? Quais práticas hoje, Douglas, nós podemos fazer que nos ajuda a manter essa conexão viva com Deus? Você falou uma palavra aí, transformação. E eu gostaria de convidar quem está assistindo, e a nós, é claro, a abrir, Maico, a Bíblia em Romanos 12. Quando Paulo ele escreve a carta aos Romanos, ele divide essa carta em 2 partes. A primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 11, ele explica para nós o que Deus fez por nós através de Jesus na cruz, que foi o seu sacrifício. Mas a partir do 12 até o 16, é Paulo nos ensinando a devolver esse sacrifício para Deus, que é o nosso corpo, em forma de sacrifício para Deus. Olha o que ele vai falar, ó. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Olha o que ele vai dizer, ó. Que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Apresentar aqui, o que Paulo está dizendo? Que lá no Antigo Testamento, as pessoas levavam um animal para o culto, para o sacrifício. Hoje a gente não leva animal para a igreja, a gente leva o nosso corpo. Antes levava um cordeiro, hoje a gente leva a nossa vida. O que Paulo está dizendo? Apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo.
santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Culto aqui significa serviço, vem do grego latreia. E racional vem da palavra lógicos, né? Então o que Paulo está dizendo? Que o que a gente vai fazer hoje na igreja é prestar um culto a Deus racional. A gente sabe o que a gente vai fazer lá. Mas eu chamo a atenção para o versículo de número 2. Ele fala assim, ó: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Você falou transformação e me chamou a atenção. Porque essa palavra aqui vem do original metanoia, que é transformação da mente. Então, uma pessoa que ela tem a mente renovada, automaticamente a sua vida também é transformada. Então, uma pessoa que tem a mente renovada e a vida transformada, Maico, ela está conectada com Deus. Ela tem o capacete da salvação para proteger sua mente. Ela tem a couraça da justiça para proteger o seu coração. Ela é calçada no Evangelho. É uma pessoa que esteja numa universidade, ela está conectada com Deus. Ela está no trânsito, ela está conectada com Deus. Hoje em dia a gente vê um evangelho onde as pessoas acham que para estar conectada com Deus ela precisa estar na igreja. E não é só estar na igreja. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos portadores da glória de Deus. Exatamente. Então aonde a gente for, a gente precisa estar conectado com Deus. A conexão com Deus precisa ser em todo momento. Isso é o diferencial de um cristão hoje. Dele poder fazer o quê? Carregar dentro de si a presença de Deus. Aí ele é uma pessoa, vê ele na rua, independente se ele está de terno, de gravata, ou uma menina que está de vestido, é alguém olhar para ele e falar assim: você é diferente. Porque ela pode não estar vendo, mas você está conectado com Deus. Esse é o diferencial do cristão hoje. E é o que Paulo nos ensinou aqui na sua carta aos Romanos. E essa mente transformada. É a mente transformada. Né? É a mente transformada que o cristão tem, que mostra não só o caráter dele, que é de Cristo, né? Como também uma vida na presença de Deus, uma vida em santidade. Exatamente. Uma vida que anda conectado de verdade com Deus. Uhum. Porque quando ele tem a mente transformada, Douglas, ele é diferente. Aonde ele chega, as palavras dele são diferentes. O agir, o comportamento. Ele não age igual as pessoas do mundo de hoje, né? Ele age diferente. E é por isso que Paulo ele vai dizer, né? Uhum. Tenha a mente transformada. A mente, né? de Cristo. Porque quando você tem a mente transformada, você realmente é transformado. O seu viver é transformado, o seu caminhar é transformado, né? Aonde você chega, você se mostra essa pessoa transformada. Às vezes, né? Você não precisa dizer uma palavra. Não. Mas o seu comportamento, o jeito que você trata as pessoas, o agir, que você conversa com as pessoas. Isso. Quantas vezes a gente já não recebeu elogios, não pela roupa que a gente veste ou o sapato que a gente usa, mas pelo jeito que a gente trata as pessoas. É diferente. Sim. É igual você falou, uma pessoa que tem a mente renovada e uma vida transformada, até o comportamento dela fala por si só, né? E se mostra diferente, exatamente. Né? E o que eu tenho me deparado também, Maicon, é que muitas pessoas acham que por ter cometido alguma falha, né, algum erro, né, ela acha que ela não tem essa oportunidade de ter uma vida diferente, uma vida transformada. Ela acha que tudo termina ali, tudo acaba ali, e é negativo. A Bíblia fala que é na fraqueza que Deus nos fortalece, né? E eu quero abrir um parênteses aqui, Maicon, porque lá em 2 Coríntios 5,17 fala assim, ó: se alguém está em Cristo, nova criatura ela é. Quando fala nova criatura, entra um monte de coisa. Uma mente nova, um comportamento novo, uma conexão nova. Porque antes a gente estava conectado em coisas mundanas. Do mundo. Da terra. Agora que você é uma nova criatura, olha o que está escrito aqui, ó: as coisas velhas já passaram. Aquelas conexões já passaram. Tudo se fez novo. E é a partir desse novo que Deus começa a nos conectar em pessoas que vão nos ajudar,
vai nos conectar em pessoas que vai nos fortalecer. Maico, como é bom você estar conectado com uma pessoa que te ajuda, que te coloca lá em cima. Você está desanimado, essa pessoa chega e você fala assim, rapaz, bora alegrar, vamos ali tomar um café, isso daí é passado. Porque assim, se a gente for olhar dentro da Bíblia, é claro que há uma diferença entre uma pessoa que comete um erro e se arrepende, e uma pessoa que comete um erro e continua cometendo aquele erro. Sabe o que muda, Douglas? De forma consciente. A conduta. A conduta. E é o mais importante. Exatamente. Né? É o mais importante. Cristo, ele quis mudar o quê em nós? Quando ele chama Pedro lá. Exatamente. Pedro, vem cá, Pedro. Vem cá. Vou te ensinar. O que ele mudou em Pedro? Praticamente. Qual que era a conduta? A conduta de Pedro, sabe qual que era? De tirar a espada e meter na orelha de Malco. Ele foi para cortar a cabeça. Sim. O soldado desviou, cortou a orelha. Pedro, o temperamento de Pedro era um temperamento sanguíneo. E o temperamento hoje é importante a gente estudar, porque existem os coléricos, os melancólicos. Pedro era sanguíneo. Dentro do grupo de Jesus tinha todo tipo de gente. Sim. E aquilo ali foi um aprendizado para Pedro. Né? Pedro entendeu que não é com a força humana, não é com a força da espada. Né? Jesus estava ali, ele não precisava disso. Né? E abrindo um parênteses, Maicon, né? Nós temos aqui, Abraão mentiu, né? Mas ele não passou uma vida mentindo. Né? Jonas, ele fugiu, mas ele também não passou uma vida fugindo. Davi adulterou, mas ele não passou uma vida cultivando adultério. Uma coisa é você errar, outra coisa é você fazer do erro um estilo de vida. Né? Então, quando a gente erra, quando a gente comete um pecado, busca o arrependimento. Porque se você buscar o arrependimento, se você buscar a conexão com Deus, ao invés de você se frustrar, porque o que acontece? Aí a pessoa fica traumatizada com as coisas do passado. Nada progride na vida dela por causa do quê? Do passado. Ela fica presa no passado, ela fica presa na pressão do presente, ela fica ansiosa porque alguém vai falar alguma coisa. Ô Maico, e Deus, ele não quer isso pra gente. Tem muita gente que deixa de prosperar, de viver uma vida feliz em um relacionamento, seja onde for, por causa das pressões. E realmente, Deus ele perdoa. Mas infelizmente muitos seres humanos ainda não aprendeu a perdoar. Não aprendeu a lidar com o erro do outro. Né? E as pessoas, ao invés de estender as mãos como Jesus fez com Pedro, porque Pedro, ele igualou Jesus a Elias e a Moisés no Monte da Transfiguração. Sim. Negou Jesus 3 vezes. Ele cortou a orelha do soldado. Ele afundou por falta de fé no mar. Então, aquela reunião que Jesus fez depois com Pedro, poderia ser uma reunião de quê? De acusações. Por que você me negou, Pedro? Por que você me igualou a Elias e a Moisés? Eu não sou maior do que eles? Mas não, sabe o que Jesus falou? Está disposto a recomeçar? Vamos começar de novo? É isso que Jesus tem para nós. Né? Ele quer nos tirar das conexões que nos prende, que nos faz ficar deprimido, ansioso, estressado, e ele quer nos conectar com ele. Porque Hebreus fala que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Deus, ele não mudou, ele é o mesmo. Então, ele quer que nós conectamos com ele para quê? Para que a gente vive uma vida plena. Olha o que Paulo fala aqui, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E perfeita. Perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é perfeita. Perfeita. Né? Mesmo que a gente passa por um processo, porque existe um processo para chegar no propósito. Né? Falou tudo agora. Mesmo que a gente passa por esse processo, porque o processo é terrível. Né? Pedro passou pelo processo. E quando o senhor falou de arrependimento, isso aí foi a chave da vitória, sabe de quem? Do filho pródigo. Pronto. Foi a chave da vitória, porque ele estava lá no meio dos porcos, né? Querendo comer, se alimentar com o mesmo alimento, né? Então, ele lembrou, ele falou, gente, na casa do meu pai, os jornaleiros, os empregados do meu pai, come pão todo dia, vive bem todo dia. Tem tudo.
Então eu vou voltar e vou pedir perdão. Uhum. E eu vou pedir pro meu pai que ele me receba, não como filho, mas como um dos seus servos. Olha pra você ver. Né? Então, o arrependimento dele levou ele a fazer o quê? Voltar. E Deus está sempre de braços abertos, Marco. Isso. Deus está sempre de braços abertos, por quê? Porque aquele que arrepende, ele alcança misericórdia. Misericórdia. Deus está sempre de braços abertos. E Deus é misericordioso. Misericordioso. Né? Tanto é que Davi ele, quando o servo vai na casa dele e faz a pergunta para ele, você quer cair na mão dos seus inimigos ou você quer cair na mão de Deus? Na mão de quem que ele fala que ele quer cair? Por quê? Porque ele sabe que... Não, quero cair na mão de Deus. Porque Deus é misericordioso, né? Deus pode me salvar, meus inimigos não. Exatamente. Né? Moisés, quando Deus fala para ele assim, Moisés, eu não vou com vocês não, mas eu vou enviar o anjo. Moisés fala, então nós não arreda o pé daqui. Se o Senhor não for comigo, nós não subiremos. Né? Porque não tem companhia melhor do que a Mas é porque o anjo, ele não tem a mesma misericórdia que Deus. Né? Ele é criatura também. Deus ele é misericordioso, mas o anjo, a Bíblia fala que na frente dele vai... Como que é que ele fala? Não vou lembrar agora. Sim. Mas eu sei que o anjo, quando ele desembanha a espada, ele já desembanha para acabar com tudo. Né? Então por isso que Moisés fala assim, não, anjo eu não quero não, porque se eu errar, ai de mim se eu errar, né? De mim se eu errar. E Moisés erra. Né? Com certeza. Mas Moisés estava com Deus e Deus teve misericórdia de Moisés. Moisés, ele resumindo, ele tem 3 fases. Né? Do seu nascimento aos seus 40 anos, Moisés viveu no palácio. Ele era príncipe. Só que tem um problema. Ao estudar a cultura egípcia, Moisés começou a achar que ele era alguma coisa. A segunda fase da vida de Moisés dá dos seus 40 anos aos seus 80. Aí é onde ele vê um soldado egípcio e um hebreu se contendendo, ele vai lá, mata o egípcio e enterra na areia. Mas no outro dia, ele vê 2 hebreus se contendendo. Aí quando ele chega ali, ele fala assim, por que você está brigando? Aí um fala assim, quem é você para ser colocado juiz sobre nós? Nós vimos você matar o soldado e enterrar na areia. Moisés, você tem coisa enterrada na areia, é melhor você sair daqui, que vai sobrar para você. Sabe o que eu aprendo com Moisés? Que quem tem coisa enterrada na areia, Marco, não pode falar da vida de ninguém. É a segunda fase de Moisés. Ele aprende que ele não é nada. Isso. Aí a terceira fase é quando Deus chama ele e fala assim, Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito. Aí ele fala assim, mas quem eu sou? Deus fala assim, você não é nada, mas eu sou. Aí ele, Êxodo 13:14, diz aos filhos de Israel, né, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E aí, Moisés é chamado por Deus para tirar o povo do Egito. E aí, lá no deserto, ele vê que Deus era tudo para ele. Né? Primeira fase, ele achava que era. Segunda fase, ele viu que ele não era. E na terceira, ele viu que Deus era tudo. Por que Deus era tudo? Tava com fome, Deus mandava o maná. Tava com sede, Deus fez brotar água da rocha. Tava com frio, Deus era a coluna de fogo aquecendo o coração à noite. À noite. Tava com calor de dia, Deus era a nuvem ali. Deus estava com ele. Ele viu que Deus era tudo para ele. Então, não adianta a gente querer achar que a gente é alguma coisa que a gente não é mais. Sem Deus, nós não somos nada. Por isso a importância de estarmos conectados com Ele e lembrando, não somos nada, somos dependentes dele. Isso. E Moisés estava tão conectado com Deus que ele não quis a presença do anjo. Lembrei, na frente do anjo vai a peste. E atrás a mortandade. Então Moisés ele vai lembrar e vai falar, não. Anjo não vai comigo não. Se o senhor não for, ninguém vai subir. É a confiança em Deus. Isso. É a conexão dele em Deus. Esse versículo nos ensina que estar conectado com Deus, nenhuma conexão mais nos importa. A melhor conexão é Deus. As outras é consequência. Ele cuida, né, Douglas? Ele cuida. Cuida de nós. Ele falou para Moisés, das nossas vidas. Eu vou cuidar, Moisés. Ainda que seja do jeito dele. Né? Porque Deus ele leva o povo pro deserto, mas ele não leva o povo pro deserto para matar o povo. De jeito nenhum. Ele leva o povo pro deserto porque a escola de Deus é o deserto. É o deserto. Então,
O deserto é a escola do Senhor É a escola do Senhor. para aquele povo. E Deus ensina aquele povo aonde? No meio do deserto. No meio do deserto. Né? E aí que tá a questão. Moisés foi criado aonde? No palácio. Para viver seu ministério aonde? No deserto. Nem todo Exatamente. ministério vai ser de deserto para viver no palácio, como aconteceu com José. José, a história dele foi assim, a conexão O inverso de Moisés. O inverso de Moisés. Ele foi preparado no deserto porque Deus queria colocar ele no palácio. Então, e a importância da conexão de José com Deus fez ele passar todo o processo. Quem suporta o processo vive o propósito. O que Deus fez com ele? Fez ele ser governador do Egito, mesmo depois de ser acusado de assédio, né? Está no texto, Gênesis, José foi acusado de assédio. E tudo o que aconteceu na vida de José não atrapalhou o propósito e a conexão dele com Deus. Por quê? Conexão com Deus. Acusações, difamação, calúnia, vender o José como escravo. O que fizeram com ele, ele ainda tinha fé e dizia, a minha conexão está em Deus. Eu estou passando por isso daqui, mas eu tenho certeza que Deus ainda tem o melhor para a minha vida. É a conexão com Deus. Eu estou aprendendo aqui nessa manhã, nesse podcast, porque conforme a gente vai conversando e falando, é Deus nos ensinando, Maico, a estar conectado com Ele. Isso. Esteja conectado comigo. Realmente. Ô Douglas, e como que... Porque a tecnologia hoje é tão avançada, né? Sim. Muito avançada Sim. hoje, a tecnologia. Como que a tecnologia pode ser usada de forma positiva para fortalecer a nossa fé e essa conexão com Deus? Ô Marco, a tecnologia hoje tem adotada praticamente assim, ó, em quase todas as igrejas hoje, a tecnologia tem se adaptado ali, tem feito ali um diferencial muito grande, né? E hoje, o que eu vejo muito assim na internet, né? A internet hoje, todo mundo tem acesso a ela. Então, se você cria ali um conteúdo bíblico, cristão, que propõe ali uma transformação de vida, cara, você colocando no seu canal, nas suas redes sociais, aquilo ali vai alcançar o seu grupo de amigos, né? As lives hoje, né? As lives dos cultos, as lives de ministrações. Exatamente. Que eu vejo, eu faço muito também, faço bastante, eu não faço live, não, eu faço gravado para postar, né? Mas isso é legal, é uma forma de você usar da tecnologia, evangelizar. Hoje você está fazendo uma live, tem pessoa no mundo inteiro, é claro, tem os países que não entram essas questões, mas alcança milhões de pessoas hoje. Você pode alcançar milhões de pessoas através da internet. E é uma forma de você também evangelizar, é uma forma de você orar, de você interceder, de você levar o evangelho. Não só a Bíblia, mas um ensino sobre conexões, sobre a mente, sobre as pessoas poderem desenvolver um aprendizado a longa distância. Sim. Né? A tecnologia hoje é muito importante, mas tem os seus riscos. Né? Da mesma forma que tem muitos usando a tecnologia para o bem, Maico, tem muita gente usando para o mal. Verdade. O que a gente precisa ter é o quê? Discernimento. Coerência, né? Nem tudo vem de Deus. Né? A gente precisa ter esse discernimento. É verdade. Quais são os maiores desafios que os cristãos enfrentam hoje em dia para manter uma vida espiritual saudável? Ô Maico, você me fez lembrar de Daniel. Porque hoje nós vivemos uma ditadura chamada relativismo, conforme eu disse. O relativismo acredita que não existe verdade absoluta, né? E nós acreditamos. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível. Então o relativismo vai de contra o que a gente acredita, a palavra de Deus. E com isso, tanto no meio cultural, político e religioso, isso tem causado um mal muito grande. E a igreja precisa estar o quê? Preparada. A igreja precisa estar preparada.
ela precisa estar usando, igual eu disse, o capacete da salvação, as armaduras de Deus, porque nós estamos vivendo um tempo que Daniel viveu no seu tempo. Nabucodonosor invade Jerusalém, pega os melhores jovens e leva para a Babilônia. Eu posso dizer, entre aspas, que nós estamos em uma Babilônia. Qual que é o diferencial disso? Santidade não é você isolar do mundo e ficar aprisionado e dizendo eu sou santo aqui no meu cantinho. Não é. É você estar em um mundo sujo e não se contaminar. Foi o que Daniel fez. Foi levado para a Babilônia junto com Ananias, Misael e Azarias. Lá eles tiveram que estudar, aprender a cultura, aprender a língua. Seus nomes foram mudados. E o que acontece nos dias de hoje? Estão querendo mudar nomes, estão querendo mudar pronomes. Nós estamos a cada dia sendo desafiados, né? E esse homem aqui, esse rei, ele não queria qualquer um. Está escrito aqui no versículo 4. Ele levou os mais dotados. Qualidade física, qualidade comportamental, qualidade intelectual. Ele queria os melhores. Ah, Douglas, mas por que ele não escolheu os melhores da Babilônia? Porque já são dele. Ele queria os de Jerusalém. Ah, mas por que não escolheram os jovens do mundo? Porque já são dele. Ele quer os que estão conectados com Deus. Mas, sabe o que eu aprendo aqui nesse texto? Que o versículo 8 é o que a gente está falando desde o início. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar. O que é isso? Ele é um estrangeiro nesse lugar. A mesma coisa nós. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui de passagem. De passagem. Ele estava ali de passagem. Ele peregrinos, né? Peregrinos. Nós temos uma pátria. E enquanto a gente não volta para lá, a gente precisa estar conectado com Deus. Com Deus. A gente precisa propor no nosso coração não se contaminar. Não é se isolar. É estar aqui e não se sujar. Daniel estava na Babilônia, mas o coração dele era de Jerusalém. José estava lá no Egito, mas quando a mulher foi assediar, ele falou: o palácio pode estar vazio, mas o meu coração está cheio, eu estou conectado com Deus. Ele propôs não se contaminar. José preferiu ir para a prisão, mas com a sua consciência livre, do que ficar livre por aí com a sua consciência na prisão. Deus não quer nos aprisionar. Deus quer que nós sejamos livres, mas com a nossa opção de escolha, né? Eu ser um cristão não é eu não poder fazer tudo. Ser um cristão conectado com Deus é eu poder fazer tudo, mas eu não fazer porque estou conectado com Deus. Com Deus, né? É isso. Meus irmãos, a tecnologia é muito importante, é muito boa hoje em dia, mas nós precisamos ter coerência, precisamos ter muito cuidado com a tecnologia hoje, mesmo que seja para ser um influencer da palavra de Deus, né? Porque hoje tem muitos influencers, né? Mas influencer mesmo de Deus é só quem está conectado com o Pai, né? Nosso irmão Douglas Dias, eu quero te agradecer, meu irmão. O senhor vai deixar agora uma mensagem para os nossos ouvintes, uma mensagem final para a gente poder encerrar, tá bom? E eu quero agradecer você que tem nos assistido. Não esqueça de deixar o seu like, é muito importante. Se inscreva no nosso canal e que Deus continue te abençoando poderosamente a cada dia mais e que você fique a cada dia mais conectado com Deus. Amém? Douglas Dias. Maicon, a mensagem final, as minhas considerações finais que eu deixo é Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Você falou sobre influencers. Tem milhares, tem dezenas de milhares. Mas será que eles estão influenciando para coisas boas? Para você ser um cidadão de bem, conforme a palavra de Deus? É preciso rever isso daí. Então, o maior influencer que já pisou nessa terra se chama Jesus Cristo. Ele tem muitos seguidores. Ele tem muitos seguidores. E eu posso te afirmar, ele foi tentado em tudo, mas ele não errou.
O ser humano erra, mas esse influencer aqui, ele nunca errou. Inclusive, Michael, eu deixo aqui essa mensagem. O maior acontecimento da história da humanidade não foi o homem subir e pisar na lua. Foi Deus descer e pisar na terra. Exatamente. Filipenses capítulo 2. Sendo Deus, ele se fez homem, habitou entre nós. Então, essa é a mensagem. O Douglas Dias, o que eu faço para ter uma mente renovada e uma vida transformada? Palavra de Deus. Isso aqui é a nossa bússola. Isso aqui é o nosso manual, né? E que Deus possa abençoar a sua vida, renovar a sua mente, transformar a sua vida e que você seja um cristão assim, ó, abençoado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, meus irmãos. Amém.